Oi pessoal, essa é a fase 4, Sistemas, do curso de Introdução, módulo Nivelando. O objetivo dessa fase é capacitar uma pessoa que já tem conhecimentos de hardware e software, já sabe quais são as principais características técnicas aí dos equipamentos, e ao final da aula ela será capaz de detalhar mais aspectos e classificações sobre software. Então, da mesma forma que nós nos aprofundamos aí em hardware na última fase, nessa faremos o mesmo, mas com software. Então, para isso, falaremos primeiro de sistema operacional, depois de tipos de software e no final faremos um exercício para comparar o hardware e o software de 3 smartphones de faixas de preços diferentes na internet. Bom, o que é sistema operacional? Sistema operacional é um tipo de software especial que controla os seus equipamentos, gerencia seus equipamentos e provê aí, fornece uma interface de controle para o usuário. Então você consegue configurar, por exemplo, a resolução do seu monitor usando o Windows para computador, como um exemplo. E você também consegue, ele te permite, o sistema operacional, instalar novos software, novos sistemas em cima do sistema operacional. Então nós vamos explicar melhor esse conceito junto com alguns exemplos. Nós temos aqui, por exemplo, o Linux, que tem é um sistema operacional gratuito, código-fonte aberto, e ele tem distribuições. As mais famosas são a Ubuntu e a Mint. Tem o Windows da Microsoft, o macOS, antigamente era macOS X da Apple, e esses 3 primeiros aqui para computador, para notebook. E depois nós temos para dispositivos móveis, como smartphones e tablets, o iOS da Apple, o Android da Google e o Windows Phone da Microsoft. Bom, e quando falar no sistema operacional, uma sigla muito famosa é OS, de Operation System, ou SO, Sistema Operacional em português. E esse conceito de camada, que nós nos referimos antes, lá até nas primeiras fases, tem a ver com o hardware, o equipamento numa primeira camada, o sistema operacional numa segunda camada controlando todo o equipamento, gerenciando ele e permitindo que sobre ele sejam instalados outros tipos de software ou aplicativos para que daí na última camada o usuário interaja com todas. Aqui uma definição formal de informática, de sistema operacional, que tem a referência aí na seção de extras da aula. E agora falando sobre as características de um sistema operacional. A primeira é a versão, né? A versão é quanto mais atual, mais recente é melhor. Então o ideal é sempre você fazer o update do seu software. Atualmente o Windows está na versão 10 para computadores, notebook, o Mac OS X na versão 10.12, versão Sierra, o nome dela é Sierra, Android 7.1 e iOS 10.1. Mas isso pode mudar a qualquer momento, então é importante entender o conceito de versão e atualizar sempre que existir uma nova versão. Arquitetura. Hoje, quando você vai comprar um Windows 8, por exemplo, você tem lá a versão 8 32 bits, versão 8 64 bits. Isso porque existe processador de 32 ou 64 bits. Então você tem que comprar o sistema operacional compatível com o seu equipamento, com o seu hardware, com o seu processador. Na prática, a maior parte dos smartphones, dos computadores já são 64 bits e alguns smartphones já têm processadores 64 bits. Então isso no futuro deve ficar mais padronizado, mais uniformizado para os 64 bits. Mas o importante é você saber sua versão do sistema operacional, saber a arquitetura dele, para se você precisar de um driver. O que é um driver? É um software que contém informações de hardware. Então, quando você compra uma placa de captura, uma impressora, vem junto um DVD ou você baixa do site do fabricante um software que instala aquele equipamento no seu computador. Então, esse é um tipo de software chamado de driver. Quando você formata o computador, algo não está funcionando, normalmente é porque falta a instalação de um driver. Então, na hora de baixar um driver, é importante ter em mente essas duas características de sistemas operacionais, versão e arquitetura. Bom, quais são os outros tipos de software além do sistema operacional que você consegue instalar sobre o sistema operacional? Nós temos aqui uma classificação, que software de base, então, são os sistemas operacionais, as linguagens de programação, a programação do computador. Software aplicativo permite a realização de tarefas por usuários finais, então esse é o tipo de software que nós estamos acostumados no dia a dia. Player de música, editor de texto, editor de vídeo, nós estamos acostumados a usar esse tipo de software e o software cliente-servidor, que também usamos aí de uma certa forma até sem saber. O Facebook, por exemplo, você usa ele numa aplicação web, no navegador, ou você usa ele no aplicativo. Mas ele tem o mesmo banco de dados ali, ou as mesmas informações gravadas num banco de dados em nuvem ou ali online, num servidor central, que permite que você acesse ele em diferentes plataformas, né? Então ele é um software cliente-servidor.
e não é um software de base, não é um sistema operacional. Você consegue usar em cima do sistema operacional. No celular você usa em cima do Android, em cima do iOS, o aplicativo do Facebook, por exemplo. E aqui nós já temos a arquitetura de software no sentido de tipologia do software. Como aquele software foi projetado, arquitetado para ser feito, para rodar em qual plataforma. Então uma delas aqui é Standalone, que se traduzir ao pé da letra permanece sozinho. É o software que roda sem recursos de internet, de rede, ele roda de uma forma ali local no computador, sem precisar de outros recursos. Faremos bastante desse tipo de software no curso de programação, no terceiro curso. Sistemas distribuídos, né, que você tem diferentes módulos em diferentes partes, como esse do Facebook que eu citei. Você tem aí o módulo servidor, o módulo banco de dados e o módulo aplicativo, Android, aplicativo iOS, versão web. Você tem também aplicações online, como aquelas mais convencionais do front-end e o back-end. Então, front-end é a parte de interface com o usuário e back-end é a parte de banco de dados, que fica ali por trás, interagindo com o servidor, página web, front-end. Temos aqui sistemas embutidos que nós conseguimos carregar a programação para dentro de um microcontrolador que é plugado numa placa, num circuito digital. Então esse tipo de software nós damos o nome de firmware. Tem um robozinho famoso que é o Arduino, que tem um microcontrolador. Então você pluga ali a USB, carrega uma programação para ele, tira do computador e ele executa aquelas tarefas que foi programado para isso. E por último aqui app ou apps, como aí sigla de mobile apps, né, de aplicativos para dispositivos móveis. Então, quando falarmos essa sigla app, é software para dispositivos móveis, para smartphone e para tablet, por exemplo. Aqui temos exemplos de software, outros tipos de software, e em resumo são editores, né? Então, editor de texto, bloco de notas, Word, editor de planilha, apresentação, Excel, PowerPoint, esses três aqui formam um pacote Office, né, que é o pacote da Microsoft, mas existe também um pacote similar gratuito, que é o OpenOffice. Temos editor também de imagens, o Paint, que vem junto com Windows, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, da empresa Adobe, tem o The GIMP, que é gratuito, que é esse aqui. Para a parte de vídeo, existe o Virtual Dub, que é esse aqui gratuito, também as ferramentas da Adobe, Adobe Premiere, Adobe After Effects. Existe para editor de som Audacity, que é gratuito, que é esse aqui, Sony SoundForge, que é um da Sony, e para editor de objetos 3D, nós vamos ver isso no último curso. São editores que você consegue modelar objetos 3D, criar personagens em 3D, animações. Existem aqui o Maya e o 3D Studio da Autodesk ou o Blender 3D, que é gratuito. Então aqui eu citei vários nomes, vários exemplos, mas são exemplos que nós vamos usar aí nos próximos cursos, por isso que eles estão aqui nessa fase. Passando para navegadores, nós temos navegadores, então é um tipo de software que consegue acessar e interagir com páginas na web. Exemplos são Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, quase extinto, hoje em dia o novo navegador da Microsoft é o Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, todos exemplos de navegadores que nós também podemos usar de forma offline. Nós conseguimos, no final desse curso, nós vamos fazer uma página web, um arquivo HTML, que nós abrimos ele de forma online, sem precisar da internet. Então os navegadores também conseguem abrir arquivos, no padrão, por exemplo, HTML, de forma offline. Nós temos também o banco de dados, que servem para o armazenamento de informações, armazenamento de dados, normalmente feitos em tabelas relacionadas entre si ou não. O banco de dados pode ser acessível de uma forma online, que você, através de um navegador e um SGBD, que é um sistema gerenciador de banco de dados, você consegue acessar o banco de dados, consultar, pesquisar, na verdade é a mesma coisa, você consegue inserir, editar, remover, né? Você consegue manipular seu banco de dados com um SGBD. E você também pode ter um banco de dados offline, que você instala ali localmente na sua rede, ou só de um computador para o outro, e você consegue que o software acesse seu banco de dados ali instalado localmente, offline. Exemplos de banco de dados: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server da Microsoft. E nós temos aqui o termo equivalente database, né? Database é banco de dados ou base de dados em inglês. Então aqui nós só estamos citando porque é uma fase ainda introdutória. Temos também ferramentas de desenvolvimento de software, vamos usar muito isso nos próximos cursos, que são ferramentas que criam, que produzem novos software. E elas se agrupam, se classificam entre compiladores, como o Visual C++ Compiler e Java C,
que estão aí de uma certa forma integrados em ambientes integrados de desenvolvimento, que são os conhecidos IDE, de Integrated Development Environment, como o Visual Studio e como o Eclipse. Então você consegue programar em várias linguagens de programação diferentes no Visual Studio, no Eclipse também, usando plugin, qualquer linguagem, e daí você programa o teu novo software em linguagem de programação e manda o compilador compilar para você. O que é isso? Ele transforma a linguagem de programação em um arquivo executável, que é o teu novo software, que quando roda, quando você vai rodar seu arquivo executável, ele vai rodar código de máquina, como se fosse um monte de 0 e 1. Então, nesse processo de compilação, ele transforma seu código, sua codificação, em código de máquina, que é executado quando você roda o arquivo gerado. Interpretadores já não fazem isso, eles já não precisam compilar, eles leem a linguagem de programação e executam diretamente o código de máquina. Exemplos de interpretadores PHP, Lua, né? Exemplo de linguagens compiladas aqui no Visual Studio, C, C++, C Sharp, então Visual Basic, você consegue compilar essas linguagens. E por último, nós temos as engines 3D, que são motores gráficos para você fazer aplicativos de realidade aumentada, realidade virtual, para fazer games, simuladores. Então aqui um exemplo é Unity 3D, outro exemplo é Unreal, e também vamos usar aí uma engine 3D no último curso de especializações para fazer aplicativos de RA e de RV. Bom, aqui um exercício, compare o hardware e o software de 3 smartphones de faixas de preço diferentes. Então por que isso, as faixas de preço? Para que nós tenhamos diferenças marcantes ali no hardware e no software. No software não vamos ter muito, vai ser mais a versão do sistema operacional e qual é o sistema de acordo com o equipamento. Mas no hardware daí sim, para a resolução de tela, memória RAM, processador, vamos ter bastante diferença. Vamos comparar um Samsung S7 com o iPhone 5S e com o Motorola Moto E. Então para isso vamos abrir um browser com internet, escolher um buscador, pode ser no Google, comprar celular, vai num site e pesquisa as características técnicas, ou vamos escolher um site que já traga esse comparativo para a gente, como nós vamos fazer. E por fim, vamos comparar aqui os dados. Bom, então aqui nós abrimos nosso browser, o Google Chrome, nosso navegador, e nós podemos aqui ou pesquisar, né, os aparelhos, Samsung S7, Motorola Moto E e iPhone 5S, ou ir num site que já monta o comparativo aí das características técnicas, sem que nós tenhamos que encontrá-las uma a uma. Então acessamos aqui o Tudo Celular, que é o site que faz isso. Samsung Galaxy S7 é o modelo do aparelho que eu estou digitando aqui. Achei o primeiro. Então tá aqui as características técnicas aqui, ó, 8 núcleos, 2.3 GHz, tela de 5.1, resolução, sistema operacional, versão, memória de armazenamento, resolução de foto 12 megapixels, resolução de captura de vídeos 4K. Então aqui nós temos basicamente tudo que a gente explicou até aqui, alguns itens a mais ainda de rede, de GPS, que nós falaremos aí até o final do curso. Mas então aqui eu vou inserir o outro, o iPhone 5S, dele já monta para mim, ó, o comparativo, esse que é o principal aqui desse site, então já vai ficar lado a lado as informações. E por último o Moto E da Motorola. Então aqui está tudo montadinho, bonitinho. Então em relação à fase de hoje, software, né, sistema, o que a gente viu de sistema operacional? Samsung S7 ele roda Android na versão 6.0. Atualmente está numa versão maior, mas é possível atualizar, fazer o update de software. iPhone 5S ele roda o iOS 9.0, o sistema operacional da Apple. Atualmente está na versão 10.1. E aqui o Moto E roda Android versão 5.1. Então vimos 2 Androids, versão de sistema operacional e um iOS também com sua versão. Aqui o restante nós não explicamos, não vamos entrar aqui nessa parte, até processador. Aqui sim, ó, por que o Samsung S7 é 8 núcleos? Porque ele tem 4 núcleos de 2.3 GHz, mais 4 núcleos de 1.6 GHz. Aqui o GHz é o clock, né? Já o 5S ele tem 1.3 GHz de clock dual core, 2 núcleos. O Moto E tem 1.2 GHz de clock, portanto um clock menor que o iPhone 5S, mas ele tem 4 núcleos, ele é quad-core aqui. Aqui nós temos também a parte da memória, 4 GB de memória RAM para o S7, 1 GB para o iPhone 5S e 1 GB para o Moto E. E a memória de armazenamento, 64 GB para o S7 e para o iPhone e 8 GB para o Moto E, mas com um detalhe de que
No S7 é possível, com cartão de memória, SD card, expandir essa memória até 200 GB, enquanto no iPhone não é possível expandir, e no Moto E é possível expandir até 32 GB também com cartão de memória. Passando para a tela. A tela nós temos o tamanho, né, dado em polegadas, que nós vimos lá na fase 3, 5.1 polegadas para o S7, 4 para o iPhone, 4.5 para o Moto E. Resolução acima de Full HD para o S7, abaixo de Full HD para o iPhone e um pouquinho abaixo do iPhone a Moto E. Aqui também outros dados que não explicamos. Câmera, 12 megapixels a do S7, isso é a câmera traseira, né? Que não é a selfie, aqui tem mais resolução. 8 megapixels para o iPhone 5S, 5 megapixels para o Moto E. E aqui a resolução é equivalente, né, para salvar nessa qualidade aqui de megapixel, nessa resolução que nós vimos também na fase anterior. Aqui ele mostra também para vídeo, que para gravar vídeos essa câmera grava com 2.160 linhas, portanto 4K acima aí de Full HD. Aqui o iPhone 5S grava em Full HD e o Moto E grava em 720 linhas, ambos com 30 FPS. E aqui temos também a câmera frontal, né, com 30 FPS Full HD do S7 e 720 linhas para o iPhone 5S. Então quando você está na câmera selfie a qualidade cai, aqui o Moto E não tem. Então esse foi o comparativo, né? Aproveito aqui para destacar alguns sensores que existem nos aparelhos, vamos falar isso lá na fase 7 de recursos tecnológicos de interação. Então tem acelerômetro, tem giroscópio, bússola, barômetro, mas o fato é que o nosso exercício então tá feito comparativo, vimos 3 celulares, software e hardware em faixas de preços diferentes. Bom, nós vimos então que o Samsung S7 é o que possui o melhor hardware, mais memória RAM, 4 GB de memória RAM, tela acima de Full HD. Depois vem o iPhone 5S, que não tem tela Full HD, a tela está abaixo, 2 GB de memória RAM, roda iOS. E aqui nós temos o Moto E, rodando a versão 5.1 do Android, uma versão inferior à última que roda no S7, mas também roda Android. O fato é que deu para ver bem as diferenças de características técnicas de um modelo de smartphone para o outro, que variam de acordo com o preço. Essa foi uma atividade de nível intermediário, dificuldade dela é intermediária. Ela tem termos como banco de dados, compiladores, interpretadores que não são tão simples assim, mas que nós usamos nos próximos cursos, por isso que eles estão nessa fase. A pessoa que entendeu, aí o aluno que entendeu, clicou no botão OK, entendi, acumulou 45 mental points, mais 39 exemplos, principalmente daquela parte de software, 3 conhecimentos, 14 termos, tudo isso contabilizado ali no portal. Se você porventura não entendeu, deixe sua dúvida ali, quando vier a resposta você tem a chance de novo clicar no OK, entendi, mas isso já destrava, mesmo clicando no botão da dúvida, é uma pergunta que muita gente faz, já destrava a próxima fase. Então você pode clicar no OK, não entendi, deixar sua dúvida sem problema, que você tem a próxima fase destravada. E na próxima fase nós vamos falar de dados, de informações digitais, que nós falamos lá nas primeiras fases. Então na próxima fase vamos reforçar esse conceito e dar melhor exemplo sobre isso. Obrigado pela participação, pela interação. Eu fico por aqui e até a próxima fase.